Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Use sua nota antiga. Aproveite as condições especiais da Milton Campos. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje com uma presença super especial, né? O João Pedro, que é membro do Cristão no Mundo e também do Grupo Espírita Saber Amar, né? É esse grande jovem que traz um conhecimento mais atual, né? Pelo menos um estudo mais atual do Evangelho segundo o Espiritismo, em companhia do Geraldinho, né? Geraldo Lemos Neto, que foi um parceiro, vamos dizer assim, quase que par e passo, né? Na sua vida, na sua oportunidade, obviamente dentro da sua idade, de Chico Xavier. Então é um prazer receber o João aqui, que tem uma leitura muito especial também desse novo momento do Espiritismo pelo mundo. João, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui nas telinhas de Minas Gerais, através da TV Banqueta, e também é transmitido também em toda a região metropolitana de Belo Horizonte e também pelas ondas do rádio, na Rádio Cultura de Curitiba. É um prazer te receber mais uma vez. Gratidão, meu irmão. Gratidão por estar aqui com vocês. Gosto muito do programa. Acho que o tom com que vocês abordam esses assuntos que vocês trazem é muito bonito, sempre muito bem-vindo, muito bem colocado. Então, como eu já te disse, é um prazer meu estar aqui. Eu que agradeço por estar aqui com vocês. João, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é como que foi essa transição, né? Como que se deu esse corte umbilical, vamos dizer assim, entre o Evangelho, o protestantismo e esse mergulho profundo na espiritualidade, no espiritismo, através das obras de Chico Xavier, André Luiz, Emmanuel, né? Obviamente que isso tem um contexto diferente do que se estudava antes nas igrejas evangélicas, né? No campo protestante. Eu sempre tive uma busca muito forte por Jesus. Eu, desde criança, sempre quis encontrar Jesus. Esse sempre foi o meu maior objetivo. E eu sempre fui dado ao estudo bíblico, desde pequeno. Comecei a estudar a Bíblia com os meus pastores na igreja protestante desde cedo e sempre mantive a crença muito forte no meu coração de que nos livros, na Bíblia e nos livros eu encontraria as respostas pelas quais o meu coração ansiava. Então, sempre caminhei tendo o estudo como um esteio da minha vida e crendo que desse modo eu ficaria mais feliz e encontraria respostas. Então, lendo a Bíblia desde criança, esse apego ao texto bíblico me trouxe uma firmeza de que quando eu encontrasse contradições ou dúvidas ou erros na minha caminhada, na Bíblia eu teria as respostas que fariam o meu coração ficar em paz. E num determinado momento, quando eu já estava com uma ânsia muito grande pela espiritualidade, o espiritismo sempre palpitou no meu coração e na minha mente, eu sempre pensei muito no espiritismo, sempre tive uma curiosidade muito grande, mas não tinha coragem, de estudar o espiritismo porque achava que estaria pecando, que eu estaria me afastando da minha igreja, que eu estaria traindo a minha igreja. Então, eu mantinha essa curiosidade, essa ansiedade, tudo isso sempre abafado. Mas, como eu disse, quando eu comecei a encontrar algumas contradições entre o lugar em que eu estava inserido e o texto bíblico, eu reforcei o meu estudo da Bíblia. E foi nesse momento, eu estava ainda cursando Direito, ainda estava na graduação, em que eu pausei um pouco o estudo bíblico nos moldes em que eu fazia e passei a ler o Evangelho todos os dias. Então comecei a ler Mateus, Marcos, Lucas, João, todos os dias, e quando eu terminava João, eu voltava em Mateus. Então eu lia todos os dias e repetidamente, voltando sempre para Mateus, crendo que nas palavras de Jesus eu teria a lucidez necessária para tomar as decisões.
E quando eu passei a ler o Evangelho dessa forma mais detida, prestando muita atenção no que Jesus dizia, essas contradições sobre as quais eu falei, entre o lugar em que eu estava inserido e aquilo que Jesus dizia, tudo isso ficou um pouco mais latente. Essas contradições, essas dissonâncias apareceram um pouco, brilharam mais aos meus olhos. E eu fiquei um pouco incomodado, mas ao mesmo tempo, isso me deu a coragem necessária, o início de coragem para pensar em explorar outras escolas religiosas. Então, acho que é importante, mais uma vez, eu dizer que eu sou muito grato à Igreja Protestante, eu sou muito grato à Igreja Batista, principalmente, que foi o lugar em que eu nasci e onde fui criado. Na Igreja Protestante, eu aprendi a amar Jesus, eu conheci a Bíblia e não há palavras que descrevam, de fato, essa gratidão profunda que eu sinto. Então, não estou falando isso em tom de crítica, estou falando da minha experiência pessoal e de como foi esse rompimento. Então, lendo o Evangelho, eu comecei a criar um pouco mais de coragem para pensar em outros livros, pensar em outras literaturas. E houve um episódio muito interessante, porque eu estava até em Uberlândia e eu fui à igreja e ajoelhei para orar. E ajoelhado, eu estava nesse conflito. O meu conflito religioso, acho que muitas pessoas passam por isso. O meu conflito religioso foi muito profundo. Eu me senti realmente em meio a um grande conflito. E eu ajoelhei para orar e pensei, para eu ficar em paz, eu vou prometer aqui dentro da igreja que eu jamais vou trocar de religião, vou fazer um compromisso aqui e vou seguir com esse compromisso e com essa promessa. E eu comecei a pensar assim, eu nunca vou trocar o protestantismo por tal religião. Eu nunca vou trocar o protestantismo por tal religião. Mas quando eu cheguei ao espiritismo, eu não conseguia dizer. Eu nunca vou trocar o protestantismo pelo espiritismo. Alguma coisa me travava. E foi então que, dentro desse conflito, numa busca por Jesus e lendo muito o Evangelho, eu tive a coragem, e eu já tinha feito isso muitas vezes, eu baixava o Livro dos Espíritos, o aplicativo, eu procurava o PDF, começava a ler, sentia que estava difícil, parava a leitura, mas quando eu tive coragem de ler o Livro dos Espíritos, eu me lembro bem dessa noite, eu assisti um vídeo espírita no YouTube que me impulsionou. Quando eu comecei a ler o Livro dos Espíritos, de fato eu não parei mais, eu li todo o Livro dos Espíritos, e depois eu passei para o Evangelho segundo o Espiritismo e li muitas vezes o Evangelho segundo o Espiritismo. E dentro da ciência espírita e das reflexões filosóficas espíritas, eu encontrei Jesus de uma forma que eu nunca havia encontrado antes. E depois de ter lido o Evangelho segundo o Espiritismo umas 4 vezes, eu passei a ler, que foi o que você disse, as psicografias de Chico Xavier, os livros psicografados por Chico Xavier. E quando eu li o primeiro livro psicografado por Chico Xavier, o Há 2000 anos, foi o primeiro livro dele que eu li, eu me rendi completamente, porque eu nunca tinha visto Jesus dessa forma. Eu não imaginava que existia algo assim no mundo, um tesouro desse tamanho no mundo. Eu fiquei muito encantado. Eu chorei profundamente, eu caí de joelhos chorando, porque foi um livro em que eu tive uma perspectiva do Cristo que eu não havia tido até então. E isso foi muito marcante para mim. Essa noite foi muito marcante para mim. Mudou para sempre a minha vida. E depois desse dia, eu tomei a certeza e tomei a decisão de que na doutrina espírita seria o meu caminho, a minha caminhada a partir de então seria na doutrina dos espíritos. E como que você chega ao, ao conceito filosófico? Porque eu também fiz direito, então, gente que estudou introdução ao estudo do direito, você vai lá, dogmática, a zetética, e depois a composição da filosofia, a abstração para você poder entender a hermenêutica das normas e tal. Como que você chega nesse campo, nessa ideia de aprofundamento no campo do espiritismo, não só pelas obras de Chico, mas como que Chico foi importante nesse limiar, nesse despertar, vamos dizer assim. Rodrigo me ajudou. Tá. Eu acho, já conversei sobre isso com alguns amigos,
Eu acho que para quem é do direito, a doutrina espírita ela pode ser analisada de uma forma mais fácil. Como você disse, essa análise zetética que questiona os pontos de partida dogmáticos, ela ajuda sim a compreender o espiritismo, porque é como Kardec codifica a doutrina. Não há a expressão dogmática, ela não tem vez no espiritismo. Ele é uma doutrina progressiva e aberta, e não obstante haver um método científico bastante sério e um tanto quanto circunscrito, por meio do qual a doutrina foi codificada. Então, eu acho que ser do direito ajuda sim. Agora, o exemplo de Chico Xavier, essa vida tão dada ao Cristo, e aí, mais uma vez, eu preciso falar com todo respeito, a vida cristã que Chico Xavier levou é muito difícil de ser minimamente comparada com a vida de outros líderes religiosos. O Chico é um ícone do evangelho como nenhum outro. A presença de Chico Xavier, o exemplo dele, são absolutamente arrebatadores para quem está buscando Jesus de uma forma honesta. E a literatura de Chico Xavier, como você perguntou, a função do Chico no estudo, a literatura de Chico Xavier ela é muito bem construída, ela é muito bem feita. Então, pelos textos de Chico Xavier, nós temos uma nova exegese do Evangelho. Porque os livros do Chico, eles trazem chaves interpretativas muito importantes para o Evangelho e trazem complementações muito importantes que fazem o texto do Evangelho brilhar ainda mais, tendo um sentido ainda mais evangélico. Então, com o Chico Xavier, nós temos um cristianismo absolutamente cristocêntrico, em que Jesus é absolutamente o centro de todas as discussões e de todas as análises. E são livros muito emocionantes que tocam o coração. Eu acho que essa perspectiva da espiritualidade com os livros de Chico Xavier é uma perspectiva muito individual e que é um tanto quanto distinta de pessoa para pessoa. Eu percebo que ele afeta a vida das pessoas de modos muito específicos e de uma forma também bastante ampla e profunda. Eu acho que é interessante, quando você traz essa questão do Chico, a gente salientar também que cada indivíduo a obra de Chico Xavier ela é muito capilarizada dentro do Evangelho, ela toca em muitos pontos. E o Chico tem mais de 545 livros, são muitos livros. Então, essa obra dele, ela vai tocar cada pessoa dentro das suas necessidades, dentro das suas demandas. É por isso que a gente sempre indica esses livros de Chico Xavier para as pessoas. E aí eu acho que esse ponto do arrebatamento, da emoção, ele é um tanto quanto difícil de explicar, porque é emoção pura. E é um toque no espírito muito individual para cada pessoa. O Geraldinho te ajudou muito nessas interpretações? No início eu não conhecia o Geraldinho. Quando eu comecei a minha caminhada espírita e nos meus primeiros estudos, eu ainda não o conhecia. Mas quando eu conheci o Geraldinho, foi muito interessante porque eu tive acesso a um material que ainda não foi publicado, a cartas originais que ainda não vieram a público e que são muito emocionantes. Então, o testemunho do Geraldinho com o Chico, ele é muito vivo. E o Geraldinho foi amigo íntimo de Chico Xavier. Então ele traz uma face do Chico que a maioria das pessoas nem conhece. Eu sempre me emociono muito com os relatos dele, com tudo que ele apresenta. É um outro banquete espiritual ao qual eu sou muito grato e que com certeza contribuiu muito. Ô, João, uma das coisas é, que toca muito, que a gente busca muito, principalmente no programa também, é fazer essa interseção entre as religiões. Você falou do protestantismo, eu queria trazer uma discussão à tona, uma conversa, no sentido de transacionar o espiritismo, né, kardecista, vamos dizer assim, virou espiritismo kardecista porque eles deram o nome de kardecismo, né, por causa de Kardec, mas essa relação, né, que a gente precisa entrelaçar entre, por exemplo, o espiritismo e kardecista com o bandismo, né, que não tem
na minha visão, né, e na visão de muitas pessoas, assim, que eu também gosto, frequento e tudo e tal, você vê um entrelaçamento das duas linhas muito forte, porque, ao meu ver, a gente não tem tantos mentores espirituais, né, aí pelo nosso plano espacial para poder orientar 8 bilhões de pessoas, né? Então, o mesmo mentor espiritual que manifesta em uma casa, ele pode se manifestar em outra casa, com outro nome, com uma outra roupagem. Se eu estiver falando alguma bobagem, você fica à vontade. Mas eu acredito muito nisso, porque essa questão, por exemplo, eu vi, por exemplo, a história de Eurípides Barçanufo, do próprio Chico, e de tantos outros médios, Zé Arigó, né, que se desdobravam e faziam trabalhos em várias casas, né, de várias formas, de vários jeitos, né? Você acha que isso é uma condição futura, natural, esse entrelaçamento dessas duas culturas religiosas, vamos dizer assim, entre, por exemplo, os terreiros de Umbanda, que têm as suas manifestações espirituais, também as casas, né, espíritas, esse entrelaçamento ele acaba sendo no futuro uma condição quase que sine qua non, vai acontecer? Entendi. Tem uma questão do Livro dos Espíritos, da qual eu gosto muito, que é a questão 10, em que Kardec pergunta aos espíritos. É, nós, nós podemos compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos respondem para Allan Kardec que nós ainda não temos sentidos para entender a natureza íntima de Deus. E eu acho isso muito interessante porque quando você me fala dessa perspectiva de como as religiões agirão no futuro, ou de qual será a relação entre as religiões no futuro, e aí no caso que você trouxe, você aponta o Espiritismo e a Umbanda, eu acho que não só entre o Espiritismo e a Umbanda, mas entre todas as religiões, porque nós estamos aqui para aprender a amar e, consequentemente, entender a natureza íntima de Deus. Quando nós depurarmos os nossos espíritos, nós entenderemos que esse espírito de seita não faz sentido algum em termos de espiritualidade. Essa ideia de religião, que não é o religare, mas que é a separação, a seita, o meu grupo, a minha igreja, o meu partido, isso vai ficar para trás, isso vai ser superado. No futuro, nós vamos entender que servir a Deus, servir ao Cristo, é muito mais simples do que a gente imagina. E que não existe só um grupo com a verdade. Todos os grupos religiosos, todas as religiões, todas as escolas, elas têm razão e elas têm um motivo muito específico de ser. No caso da Umbanda e do Espiritismo no Brasil, a gente percebe que muitas pessoas frequentam a Umbanda e frequentam o Espiritismo agora. Isso acontece também em outras religiões. Tem uma tese de doutorado muito interessante para quem se interessa por esse tipo de conversa, da doutora Andrea Kogan, em que ela discorre lindamente sobre como os judeus estão praticando as doutrinas espíritas em São Paulo. E olha como é interessante a gente pensar o judeu, que seria a primeira revelação, segundo o entendimento de Kardec, e o espiritismo, a terceira revelação, convivendo em harmonia. A Andrea Kogan fala que a quantidade de judeus que frequentam casas espíritas em São Paulo é absurda e que, encontrando no espiritismo esse consolo pelo qual suas almas anseiam, eles têm uma experiência espiritual muito próxima daquilo em que eles acreditam. Então, a Andrea Kogan, por exemplo, ela fala que nessas reuniões das quais ela participou, ela viu muitas colônias que eram especificamente pensadas para o povo judeu, como tem o livro do Chico, quando se pretende falar da vida do Muscat. Então, quando você fala sobre essa intersecção das religiões, eu acho que isso já existe. Também há muitos católicos que frequentam o espiritismo. Isso já existe e isso tende a se expandir. Eu acho que no futuro nós entenderemos que o amor, como Jesus quis ensinar, que é serviço, que é auxílio ao próximo, Emmanuel define o amor no livro Pensamento e Vida como amar é, acima de tudo, serviço ao próximo.
O amor, ele vai ser praticado de uma forma mais simples. E a gente vai entender no futuro que servir a Deus, que ser espírito puro, que praticar o serviço e o auxílio, tudo isso é muito mais simples do que a gente imagina. E que as barreiras entre as religiões, elas vão caindo cada vez mais. O amor, o amor, o amor, Uma das coisas também que o a amor, gente é, o amor, pensa e também está dentro das conversas é o estudo e a prática, né? o amor, o Estudo e amor. prática, prática, estudo e tal. É essencial que esteja alinhado as duas coisas ao mesmo tempo, porque a gente ouve falar muito assim, não, primeiro eu vou fazer. Eu acho que eu vi até no Geraldinho, se eu não estiver plagiando a fala dele aqui. Primeiro eu vou fazer a reforma íntima. O amor, Primeiro eu vou cuidar desse campo aqui. Que, óbvio, sem você pensar em que a reforma íntima ela é íntima. Ela não é íntima na sua casa, né? Não me entender. Aí a zetética é muito importante, né? Ela é íntima porque ela é sua. o Mas amor, você muda a sua questão de espaço físico onde você mora, mas ela precisa também caminhar pela comunidade, né? Como que a gente filosoficamente passa isso para as pessoas? Como é que seria esse entendimento, né? Ele também não quer colocar nenhuma chave na sua mão e falar assim, a verdade é essa. Mas, por exemplo, o servir, o que é o servir? Né? Por exemplo, no praticar uma caridade, qual o tipo de caridade? Ir ao centro, né? Ser um tarefeiro, ou qualquer outra coisa que possa agregar com o trabalho intelectual que precisa ser feito também, que a reforma ela parte também da parte da intelectualidade. Então, você tem os estudos específicos, mas também colocar aquilo em prática. É isso que Emmanuel fala, é isso que as obras trazem também dentro desse contexto? essa é uma das bandeiras de Kardec, isso que você trouxe. E Kardec nos diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Então, o estudo e a prática da caridade, ou a prática do amor ou serviço, como você disse, eles precisam andar juntos. E aí você trouxe essa pergunta sobre a definição do serviço. A caridade, dentro do Espiritismo, didaticamente, Kardec coloca ela como material e moral. Agora, um bom dia bem intencionado, um sorriso, tudo isso é caridade. A caridade, ela obviamente vai ser desenvolvida dentro da casa espírita, ou da casa de Umbanda, ou dentro das igrejas. Ela vai ser desenvolvida dentro do lar, aquela mãe com seus filhos, os filhos com seus pais, aquele marido bom. Ela vai ser desenvolvida quando você está saindo do seu prédio, cumprimento ao seu porteiro. Tudo isso é caridade. O amor jamais vai estar circunscrito a uma forma, jamais. Quando a gente se coloca na vida com essa posição de boa vontade, tudo flui melhor e a gente vai estar trabalhando em nome de Deus. E o estudo, ele precisa tornar as pessoas melhores. Estudar a doutrina espírita, estudar a literatura psicografada por Chico Xavier, isso tudo serve como injeção de ânimo para seguir em frente e, ao mesmo tempo, esse estudo ele precisa trazer todo o arcabouço teórico de que a gente precisa para escolher os caminhos da vida. De fato, o livro ajuda muito, a instrução ajuda muito, mas, como Kardec fala, o primeiro mandamento é o amor. As duas coisas andam juntas, mas entre amar e estudar, certamente amar é mais importante. E esse amor sempre vai se desenvolver quando ele está sendo praticado de uma forma honesta, de múltiplas formas. Você achou desafiador quando você vira a chave? Foi desafiador para você? Para mim foi porque todos nós somos criados de uma maneira que nos influencia a nutrir preconceitos. Então, obviamente, eu, quando protestante, também tinha preconceitos comuns aos protestantes relativamente às outras doutrinas. Então, eu achava que eu estava pecando quando me afastava da minha religião
e buscava por outras, porque o dogma em que eu estava inserido era esse: a minha religião é certa e a salvação está aqui. Então, é muito conflituoso, é muito desafiador, e nesse aspecto, eu acho que só o estudo é capaz de trazer a emancipação intelectual de que a gente precisa para esse tipo de rompimento na vida. Mas, respondendo a sua pergunta de uma forma mais categórica, é muito difícil, é muito conflituoso e é muito desafiador. Você falou de um livro que você leu, que foi há 2000 anos, que foi uma referência, mas queria fazer dois paralelos, né? Que é André Luiz, a importância dele para o espiritismo, né? Que vamos dizer assim, ele é uma introdução amorosa, mas que chama na responsabilidade com muito amor também, né? Mas chama bem na responsabilidade dentro das suas obras. Eu li Nosso Lar 1, estou lendo Missionários, né? Mas Pensamento e Vida também é outro livro maravilhoso. Mas começando com André Luiz, assim, qual a importância de André Luiz no conceito do espiritismo e a importância das suas obras? O André Luiz é um autor muito importante. Como você disse, tem muitos livros de autoria dele na psicografia de Chico Xavier, e ele é um autor que literalmente abre para todos nós o que é o plano espiritual. O André Luiz nos mostra o que acontece depois do desencarne, como se desenrola essa vida. Então, esse momento icônico, né, todo mundo conhece, em que André Luiz acorda no umbral e como se dá a recuperação dele, a necessidade que ele teve de admitir que Deus é soberano. E eu acho que André Luiz ele é de suma importância dentro do movimento espírita e dentro da literatura de Chico Xavier, porque ele abre as portas do mundo espiritual. Inclusive, essa coleção a que você se referiu, que começa com o Nosso Lar, ela se chama A Vida no Mundo Espiritual. E é uma coleção lindíssima que traz respostas muito importantes para a nossa vida prática. Então, André Luiz, vou citar um exemplo de uma conversa que a gente teve ontem. Nos livros de André Luiz, a gente entende, por exemplo, um exemplo pontual, por que que muitas mães passam a odiar os pais no momento da gestação, porque aquele espírito está reencarnando, tem questões com o pai. A gente aprende como funciona a cura do perispírito. A gente aprende como se dá a questão de ação e reação de uma forma mais articulada, mais fundamentada. Então, André Luiz tem uma importância absurda para o movimento espírita e dentro da literatura de Chico Xavier. E finalizando aqui essa resposta, eu acho que André Luiz é um autor que vai ser descoberto pela ciência material do mundo mais e mais, porque há muitas antecipações científicas na literatura de André Luiz, nos livros de autoria de André Luiz, e eu acho que, é, como você sabe, eu tenho uma vida acadêmica além da advocacia, e eu percebo que ainda existe, e eu acho isso muito triste, muito preconceito com a literatura espírita dentro do mundo acadêmico. Agora, à medida que isso for sendo superado, eu acho que os livros de André Luiz vão entrar no mundo acadêmico com muita força e vão ser estudados. As AMES, as associações médico-espíritas do Brasil todo, estudam com muita seriedade os livros de André Luiz. E eu acho que é muito interessante que os médicos, os cientistas, os acadêmicos incorporem no mundo acadêmico, como eu disse, esses livros. Então, mais uma vez respondendo, é de suma importância. A autoria de André Luiz, ela é imprescindível, eu acho, como um pilar, um eixo, um esteio do movimento espírita no Brasil. E Emmanuel, como que você, tipo, no filme, né, e no livro, né, esse despertar de André Luiz e Emmanuel lendo ali as suas coisas, fala assim, não esperava um despertar tão intenso, né? Então você tem as histórias de Emmanuel, que senador, etc., tantas outras coisas que foi e passou pelo tempo. E aí a gente traz uma reflexão do próprio Emmanuel, que quanto tempo vale um segundo perdido? Quanto tempo para recuperar um instante perdido, aliás? Qual a importância desse olhar, né, disciplinado, disciplinado, disciplinado,
de Emmanuel quando ele fala para Chico, né? Não percamos tempo, né? Um instante perdido pode valer uma eternidade. É a minha interpretação, né? Obviamente. Mas a importância desses toques, né? Que ele dá, assim, essas pinceladas que o Chico dá, né? Através de Emmanuel, e o próprio Chico também, que é uma coisa que eu vou entrar com você no segundo bloco, segundo bloco, que é a intelectualidade de Chico, né? Mas como que a gente pode perceber isso no campo, nesse olhar de Emmanuel, assim, esse instante, assim, do médium que está trabalhando, do médico que está lendo, que está estudando, a gente que está, por exemplo, a gente faz o Jesus no lar da minha casa, comecei a frequentar há pouco tempo, mas meu irmão, por exemplo, o Rodrigo, que está aqui já há 4 anos junto com o meu irmão Donald, já faz e tudo. Então, a importância de entender assim, que a gente não tem muito tempo para perder ou para despertar, né? A gente entender que a gente precisa dar mais um passo além daquele primeiro que foi dado. Eu acho que Emmanuel ele trouxe para o Chico essa quase essa urgência do trabalho, essa urgência de perceber o tempo. E eu acho que a gente precisa ter os olhos muito abertos para a realidade de que passa rápido, passa muito rápido. O Emmanuel, ele é um autor, essa é uma das belezas da psicografia de Chico Xavier, porque, como você tocou antes no assunto, André Luiz, e agora está trazendo o Emmanuel, são autores muito diferentes. No Emmanuel, a gente sente um sentimento evangélico muito grande, possivelmente por ele ter estado com o Cristo, literalmente, há 2000 anos, e não ter aproveitado. Ele não aproveitou uma chance, uma bifurcação que ele teve na vida, que foi encontrar o Cristo naquela praça e não ter olhos para Jesus, não seguir com Jesus. O orgulho falou mais alto. Então, Emmanuel sabe o que é perder uma oportunidade, o quanto isso custa. E eu acho que você falou essa questão de um segundo que pode custar muito, essa é uma realidade. Nos livros de Emmanuel, a gente tem, principalmente falando aí depois do há 2000 anos, a gente tem um livro chamado 50 anos depois, e nós temos o livro Renúncia. Literariamente falando, o Renúncia é a continuação dos 50 anos depois, e não 50 anos depois, a continuação do há 2000 anos. E nessa trajetória literária, a gente acompanha a vida de uma família espiritual, cujo principal mentor é o Neio Lúcio, muito bem descrito por Emmanuel, e a gente percebe como é difícil evoluir. Então não dá para perder tempo. E você trouxe essa questão, disciplina, disciplina, disciplina. O Emmanuel, ele foi muito duro com o Chico, mas isso rendeu para a humanidade um trabalho de mais de 545 livros, porque há outros que estão sendo confeccionados. Então valeu a pena. E quando a gente entende quem é Chico Xavier, um espírito de tamanha envergadura que não parou de trabalhar nenhum minuto de sua vida, a gente percebe que quem somos nós, meros mortais, que estamos aqui por essa terra ainda com tantos débitos, com tantas dificuldades, para perder tempo, para conhecer Jesus e voltar atrás. E aí, navegando pela sua pergunta, de uma forma mais específica, há um texto, aí não é de Emmanuel, é de Humberto de Campos, em que o Humberto de Campos conta para a gente sobre um desdobramento de Kardec e sobre como Kardec ficou impressionado ao ver alguns sofredores nas trevas. E Kardec, quando viu aqueles sofredores nas trevas, pensou: são os torturadores do Cristo? São os torturadores dos primeiros cristãos? E o espírito instrutor que foi com Kardec às trevas falava: não, não são eles. Eu não vou entrar muito na história porque ela é muito longa, mas em determinado momento, Kardec, vendo aquele sofrimento, pergunta: então, quem são esses espíritos que estão sofrendo tanto aqui nessa região de escuridão tão nevoenta? E o espírito fala para ele: esses são os cristãos que tiveram perfeito conhecimento da verdade e do bem, mas não se entregaram ao bem e à verdade. A consciência deles fica tão culpada que é difícil para eles encarnar novamente. Então, eles precisam passar por esse tempo purgando nas trevas. Então, há que se ter a responsabilidade e o entendimento de que não apenas a gente não pode perder tempo, mas, além disso, aquele que conhece a verdade, conhece o cristianismo, conhece o espiritismo e não dá conta disso, tem uma responsabilidade muito maior.
Muito bem, deixa eu fazer o primeiro intervalo. Vou fazer o primeiro intervalo. Daqui a um minutinho nós estaremos de volta aqui na TV Banquete e na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Brasil unido contra a dengue. Combater o mosquito é uma tarefa de todos e as ações nas instituições de ensino são muito importantes. Por isso, professores e estudantes, chamem seus colegas, familiares e vizinhos e vamos juntos eliminar os criadouros do mosquito. Fique atento. Em caso de febre alta, dores de cabeça e articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! No Brasil, milhões de pessoas que precisam não têm acesso a absorventes. Vamos mudar esse ciclo? Programa Dignidade Menstrual. Se você recebe até R$ 218 por mês, agora é possível ter acesso a absorventes gratuitos no Farmácia Popular. Basta ter CPF, cadastro no Cade Único e gov.br e emitir autorização no Meu SUS Digital. Programa Dignidade Menstrual. Um ciclo de respeito. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com o João Pedro, né? E o João Pedro, que tem hoje uma relação muito próxima com o espiritismo, os espíritas, que vive hoje com essa bandeira, né? Junto com o Geraldo, né? No Centro Geraldinho, que eu ainda vou ter oportunidade de conhecer ainda, né? Mas eu me sinto muito honrado, muito satisfeito, muito feliz de a gente poder estar trazendo, né, como quando vou a um terreiro de Umbanda, ver tantos jovens, né, buscando essa religiosidade espiritual, como também nos centros espíritas, que é uma quebra de paradigma, buscar novos conhecimentos espirituais e filosóficos para entender a nossa própria existência, o nosso próprio caminho espiritual. Então, nada melhor do que as obras de Chico, nada melhor do que Emmanuel, nada melhor do que André Luiz, mas, sobretudo, nada melhor do que entender Jesus na sua essência, né? João, eu queria abrir esse segundo bloco perguntando qual é a sua visão. Obviamente, que eu já pesquisei alguma coisa, você já falou sobre isso, e eu queria aproveitar aqui no programa também. O mundo ainda vai descobrir a importância intelectual de Chico Xavier. Essa foi a sua fala. E é uma realidade. É uma importância muito grande, porque nós pessoalmente, que fomos catedráticos, nós fomos alunos do direito e buscamos esse tipo de conhecimento. Então, nós estudamos alguns pensadores, dentre eles Platão, que não é novidade para nós, sabemos quem foi Platão há pouco tempo agora também. Então, essas passagens, né, Aristóteles, Platão, Sócrates e etc., nos trouxeram até a figura de Chico Xavier, que talvez, como foi o mineiro do século, talvez uma das grandes personalidades do século como intelectual. Como é que você vê isso? Como a gente comentou, eu sou advogado, mas o meu mestrado em literatura e o meu doutorado, o meu processo de doutoramento também está sendo na literatura. E no meu doutorado eu pesquiso justamente a autoria, a identidade autoral de Chico Xavier. Como a gente mencionou no início,
O Geraldinho tem um arquivo muito interessante, porque muitas pessoas que tiveram amizade com o Chico, elas deixaram em testamento as suas cartas, os seus arquivos para o Geraldo. Então, o Geraldo tem muito material inédito, pessoal de Chico Xavier. E ele me mostrou, quando nós ainda éramos amigos, nós nos encontramos em Lisboa, em Portugal, e ele ia fazer palestra lá, e ele tinha algumas dessas cartas inéditas, e ele me mostrou. E eu fiquei muito impressionado, porque eu não imaginava que o Chico fosse esse escritor. A gente, como humanidade, porque o Chico é conhecido no mundo inteiro, tem um olhar muito detido nos autores espirituais, como você mesmo trouxe. Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos. Mas o Chico Xavier, ele também é um espírito. E o espírito que animou o corpo da figura que nós conhecemos como Chico Xavier é um grande intelectual. Antes até de entrar nas cartas do Chico, eu acho que é interessante a gente retomar que, segundo o próprio livro dos médiuns, se o médium não tiver uma capacidade intelectual suficiente para determinado esforço, ele não consegue cumprir com determinado esforço. O que eu estou querendo dizer? Se o espírito ele quer, para facilitar aqui o entendimento de quem não é espírita ou não é dado aos estudos espíritas, se o espírito ele quer, digamos assim, escrever com a cor verde, se o médium tiver o lápis verde, o médium vai facilitar a vida do espírito. Então, é muito importante que as pessoas entendam que, de acordo com a literatura espírita, para um homem ter recebido Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, começando o seu trabalho mediúnico com Parnaso de Além-Túmulo, ele só pode ser um grande intelectual. Isso é parâmetro da doutrina espírita. Mas o Chico, por ser muito humilde, ele se apagou e deixou que os espíritos brilhassem. Então, eu acho que é muito interessante que os estudos acadêmicos na literatura passem a revisar quem é o autor Chico Xavier por ele mesmo. E quando eu tive acesso às cartas do Chico, as cartas pessoais, as cartas íntimas dele, com amigos, com pessoas amadas, pessoas queridas ao coração de Chico Xavier, eu fiquei muito impressionado. Mas é uma qualidade literária muito significativa. O Chico tem uma possibilidade de construir metáforas. São metáforas brilhantes. Ele tem formulações gramaticais muito originais que eu não vi como acadêmico de literatura que fiz no mestrado, em outros autores. E o Chico Xavier tem um estilo autoral muito marcado, muito específico, com expressões muito específicas. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que o mundo, em pesquisando as cartas pessoais do Chico, os escritos pessoais de Chico Xavier, vai conhecer um grande mestre da literatura, porque ele escreve muito bem. E, além disso, há informações muito preciosas sobre a vida de Chico Xavier, que as pessoas ainda não conhecem e vão conhecer futuramente, e eu acho que será uma surpresa para todo mundo, porque um homem que foi tão humilde, se apagou tanto por humildade, merece o reconhecimento por ser quem ele é. E eu acho que esse material tem uma riqueza científica muito grande para todo mundo que se interessar estudar por muitos anos. Eu acho que a palavra é impressionante. Chico Xavier, como um intelectual, ele é muito impressionante. Chico Xavier poderia, e talvez essa pergunta fosse melhor endereçada ao Geraldinho, mas talvez você consiga me responder. Ele trabalhava em vários, ele tinha todas as mediunidades, né? E ele se desdobrava em outros estudos. Então, o nível de humildade dele pode ter levado ele a várias casas espirituais de qualquer ordem para poder trabalhar, John? Há essa possibilidade? E você tocou nesse assunto no início, eu acho que eu acabei não entrando, porque a gente foi conversando, mas essa questão de um mesmo espírito se manifestar em várias casas ou com vários médiuns, isso é muito comum. É interessante a gente lembrar
que nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, essa questão foi muito bem abordada por Allan Kardec. E há um livro do Chico Xavier chamado Ação-Reação, de autoria do André Luiz, em que se explica muito bem como que isso ocorre. Então, a gente, e aí você trouxe o nome do Chico, e isso é muito comum, já há médiuns e médiuns falando que eles estão recebendo Chico Xavier, e aí o grande parâmetro é conhecer a escrita de Chico Xavier para saber se há lastro literário no que esses médiuns estão dizendo. Que aí, com todo respeito, o Chico Xavier é um espírito de alta intelectualidade. Então, ele não vai passar qualquer mensagem ou uma mensagem de qualquer forma. Agora, é muito comum isso dentro do movimento espírita com o Dr. Bezerra de Menezes, você já deve ter ouvido. Muitos centros recebem o Dr. Bezerra de Menezes. Muitas casas de Umbanda recebem o Dr. Bezerra de Menezes. E aí, qual que é a explicação para isso? O espírito, quando ele chega a um determinado nível de purificação, de eterização espiritual, ele passa a ter vários delegados em seu nome. Isso significa que não seja ele? Não, porque esses espíritos que atendem em seu nome têm o mesmo nível espiritual. E para os espíritos superiores, a questão de identidade, ela pouco importa. Então, a pessoa que está pedindo pelo Dr. Bezerra de Menezes pode ser atendido, e aí esse é um termo muito conhecido, pela falange do Dr. Bezerra de Menezes. A mesma coisa com o Chico Xavier. O Chico, eu que pesquiso a vida, digamos assim, íntima dele, as cartas pessoais, posso te responder. O Chico, ele foi a centros de Umbanda. O Chico Xavier, ele tinha amigos próximos que eram da Umbanda. E para você aí saber, como você falou do Geraldo, a avó do Geraldinho, a avó Carmen, gostava muito da Umbanda, ela era espírita, e frequentava muito a Umbanda, tinha uma grande amiga da Umbanda, com quem Chico Xavier teve uma grande amizade. Eu não vou dizer quem é essa senhora, porque eu não sei se ela se sentiria confortável, e ela ainda está encarnada nos seus 90 e tantos anos, e é uma senhora para quem o Chico apresentava algumas demandas que Chico Xavier entendia que seriam melhor colocadas na Umbanda. Como eu disse, todas as religiões têm uma razão de ser e todas as religiões apresentam conhecimentos muito interessantes. Há trabalhos que são melhor desenvolvidos em escola religiosa específica. Então, respondendo a sua pergunta de uma forma categórica, sim, o Chico esteve em contato com umbandistas e frequentou, não de uma forma sistemática. O trabalho de Chico Xavier, isso é inequívoco, foi na doutrina espírita, mas ele tinha amigos da Umbanda e valorizava o trabalho da Umbanda como sendo necessário. Inclusive, no próprio Pinga Fogo, há uma explicação do próprio Chico Xavier muito bonita sobre isso. E falando aí da questão espiritual, é possível, isso é o postulado evangélico, todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Está em Mateus, no capítulo 7. Então, se um irmão nosso da Umbanda clamar por Chico Xavier, o que impede que o Chico se apresente para ele na Umbanda? Nada impede, ele é um espírito de alta envergadura, de alta elevação, e nós sabemos que um dos dons espirituais que os espíritos puros detêm é a ubiquidade. Então, Chico Xavier não está circunscrito a nenhuma religião, porque o espírito, quando ele evolui, ele pode perfeitamente estar em vários lugares ao mesmo tempo, que é o caso de Chico Xavier. Então, respondendo, sim, com certeza, se alguém chamar pelo Chico em outras escolas religiosas, considerando a Umbanda, o catolicismo, até o protestantismo, com certeza ele vai se apresentar. Você é médium e ostensivo, você trabalha com mediunidade? Eu tive uma mediunidade bastante ostensiva na infância, e como eu gosto de responder essa pergunta, é que hoje o trabalho com a mediunidade não está no meu radar principal. Eu participo da mesa mediúnica, toda semana eu participo da mesa mediúnica, mas o meu foco principal hoje ele não está em desenvolvimento de trabalhos com a mediunidade. Bom, para a gente encerrar, João, qual é a mensagem que você deixaria para as pessoas que estão hoje
com esse olhar, né, para o espiritismo, com esse olhar mais voltado, esse olhar, vamos dizer, humano e espiritual, né? Lembrando que uma das falas de Geraldo Dias foi assim, nós estivemos diante de um extraterrestre, né? Com certeza. Então, eu tive a oportunidade, como o Adelino teve, isso o Geraldinho falou, né? O Adelino teve, e uma das histórias marcantes dele, eu acho que foi um exemplo para todos, e é uma história marcante para todos, que é a história de Jorge, que eu acho que é que comove muitas pessoas. Então, inclusive, é motivo de muita emoção para muita gente. Mas qual é a mensagem que você deixaria, por exemplo, para as pessoas que praticam o espiritismo? Espiritismo é intelectualidade e ação, né? Qual é a mensagem que você deixaria? O que eu gosto de dizer sempre nesse tipo de reflexão é que as pessoas devem procurar Jesus da forma mais honesta que elas encontrarem. Eu me sinto muito confortável em procurar Jesus no Espiritismo, na doutrina espírita. E a doutrina espírita tem uma frase do André Luiz, no livro Opinião Espírita, em que o André Luiz nos diz que a caridade é o espírito do Espiritismo. Então, eu acho que é muito importante que todos nós nos dediquemos muito ao estudo sério, com bons livros, com a obra de Chico Xavier, mas nós jamais devemos nos esquecer que Jesus, ele veio para as pessoas que estão sofrendo. E se a gente quer encontrar Jesus, a gente precisa buscar na face dessa terra aliviar as dores de quem está sofrendo. Então, o serviço na caridade, o serviço no bem, é o que nos aproxima de Jesus e é o que nos aproxima de Deus. A gente precisa entender a doutrina espírita como esse grande arcabouço de conhecimento científico, filosófico, religioso, espiritual, que precisa trazer todos nós de uma forma honesta para mais perto de Jesus. E essa busca por Jesus precisa ser a busca pelo serviço sério na caridade. Como fala o Allan Kardec, que é a grande bandeira do espiritismo, fora da caridade não há salvação. E quem procura Jesus, Jesus jamais vai negar um coração que busca por ele com ansiedade, com honestidade, com seriedade, com vontade. Jesus sempre atende. O Cristo, ele está sentado na mesa com um grande banquete, pronto a partilhar com todo aquele que sentir vontade de sentar com ele. Então, o convite para todo mundo está feito pelo Cristo há mais de 2000 anos. Basta que todos nós nos coloquemos na posição de, com muita seriedade e com os olhos bem abertos, olharmos para os postulados cristãos. E o Chico dizia isso, o Geraldinho conta. O que Jesus trouxe, o Evangelho do Cristo, é a tecnologia mais avançada que existe. Então, se a gente buscar por Jesus, certamente nós estaremos buscando por um caminho bem seguro, porque como ele próprio nos disse, ele é o caminho, a verdade e a vida. E sem o Cristo, nós não chegaremos a Deus. Ô, João, muito obrigado pela entrevista. Sim, eu que agradeço. Eu queria, antes de encerrar, agradecer firmemente por essa oportunidade de a gente poder conversar, agradecer ao nosso mestre, né, Jesus, e também ao Chico Xavier, né, Chico Amor Xavier, por essa oportunidade e deixar um abraço fraterno para todos vocês. Mas antes de você desligar, eu vou encerrar a entrevista. O Rodrigo quer te fazer uma pergunta assim que a gente encerrar. Muito obrigado. Ficamos todos por aqui. Um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Cultura Geral. Obrigado, João. Abração, gente. Deus abençoe. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Use sua nota antiga. Aproveite as condições especiais da Milton Campos. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.